Olá, tudo bem? Eu sou o Natalino, sou pedagogo, sou psicólogo, especialista em inteligência emocional na área do coach. E para mim, querido, é um prazer muito grande ter você aqui conosco nesse congresso educacional de coach. Na minha palestra, eu preparei algo fantástico para você. É isso mesmo. Vamos conversar um pouquinho sobre a depressão versus adolescência no contexto educacional. Sabe, falar sobre depressão já é um assunto muito importante. Aliás, é considerada hoje a doença do século XXI. Mas trazer esse assunto para o lado educacional, para conversarmos um pouquinho sobre os adolescentes, os jovens, dentro desse contexto relacionado à depressão, eu vejo que é mais importante ainda. Para tanto, queridos, eu preparei aqui temas fantásticos para nós assim conversarmos. Ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito da depressão. Vamos falar sobre a depressão na adolescência. Vamos ver aqui os sinais da depressão. Como que eu posso identificar esses sinais? Vamos conversar um pouquinho sobre a prevenção, como que eu posso ajudar, como que eu posso prevenir o adolescente ou o jovem ou um amigo, um familiar nosso que esteja passando por e uma outra situação como essa. Como que se trata, né? Quais são os objetivos do tratamento? Não é verdade? Que bom que você está aqui para juntos conversarmos um assunto como esse. Foi pensando em você que esse congresso, né, ele elaborou essas 60 palestras para ajudar você que precisa, você que quer ajudar alguém, você que está disposto a conhecer e que está afim, querido, de levar isso adiante para salvar e transformar a vida de outras pessoas. Então vem comigo e vamos juntos conhecer um pouco sobre a depressão na adolescência nesse contexto educacional. Vamos lá, a princípio, começarmos sobre o que é a depressão. Muito se fala hoje sobre a depressão, né? Há muitos questionamentos hoje. O próprio senso comum, quando se fala em depressão, já usa aquela expressão: nossa, fulano hoje está deprê. Mas, de fato, o que é a depressão? A depressão, ela vem do latim depressio, né, que significa apertar-se firmemente para baixo. A depressão, ela é um termo também utilizado que designa um transtorno de humor, uma síndrome em que a principal queixa apresentada pelos pacientes é o humor, é essa mudança de humor. No entanto, queridos, a depressão na infância e na adolescência é duradoura e ela afeta múltiplas funções, causando significativos danos psicossociais. Entenda você que a depressão é algo muito sério. A depressão é algo que precisa ser cuidado. A depressão é algo, querido, que nós precisamos dar atenção, principalmente quando se fala dentro do contexto educacional voltado para a adolescência. Olha, segundo a Organização Mundial da Saúde, o último relatório levantado pela Organização Mundial da Saúde em relação à depressão na adolescência foi em maio de 2014. Diz que a depressão é o principal problema de saúde entre os adolescentes, um fator diretamente relacionado ao suicídio. É uma das 3 maiores causas de morte na faixa etária de 10 a 19 anos, juntamente com acidentes de trânsito e o vírus da AIDS. Perceba que é algo preocupante, é algo que nós devemos ficarmos atentos em relação aos nossos jovens, sobre os seus comportamentos e aquilo que eles estão vivenciando no seu dia a dia. Para você pai, para você educador, para você professor, né, que passa esse momento junto com os jovens, por que não termos uma maior observação no que diz respeito a essa doença que hoje, né, tem se tornado algo muito grave na vida das pessoas. Vamos então conhecer alguns sinais relacionados à depressão. Olha, são vários os comportamentos relacionados à depressão e que podem ocorrer em algum momento na adolescência. Por isso, os especialistas, eles esclarecem, queridos, que é preciso considerar a intensidade e a frequência desses sinais e analisá-los dentro de um contexto mais amplo, avaliando assim o estado geral do adolescente.
Então perceba que os especialistas, eles dão uma total atenção, dizendo que nós precisamos considerar a frequência, né, desses sinais e analisá-los. Mas quais são esses sinais? Né? Como que eu posso então identificar um sinal para que eu possa saber que um adolescente, que uma pessoa está entrando em um contexto, né, relacionado à depressão? Vejamos, hoje nós falamos muito em relação à tristeza, né? Às vezes você vê alguém triste e o senso comum, as pessoas até brincam, olha, fulano está um pouco deprê. Mas espera aí, será que toda tristeza ela está relacionada à depressão? Claro que não. A tristeza é algo também natural e que todos nós, em um momento e outro, ficamos tristes. Mas o que nós precisamos avaliar é a profundidade dessa tristeza, né? Às vezes vem relacionado a um sentimento de vazio. A vida se torna sem sentido. Às vezes, quando a pessoa sente que está com dificuldade de lidar com determinados problemas. Quando ocorre também, querido, um isolamento social e familiar. São sinais que podem estar indicando que algo está acontecendo na vida desta pessoa. E que eu e você precisamos nos precaver, precisamos avaliar, né, para que possamos ajudar essas pessoas. Então, sinais da depressão no adolescente, ele está relacionado a uma tristeza profunda. Quando eu passo a observar que esse adolescente ele está tendo problemas na escola, ele não consegue estar tirando notas como tirava antes, ou que as suas notas estão sempre baixas, né? Ou quando esse adolescente ele começa a faltar à escola, ou até mesmo ele está na escola, mas ele não assiste essas aulas. Ou quando dentro do contexto educacional ele tem falta de concentração, ou ele cria momentos de agitação com os colegas. Ou quando esse adolescente, de fato, ele começa a perder o interesse pelos estudos, são sinais que eu e você precisamos nos preocuparmos. São sinais de que algo não está bem na vida desse sujeito. São sinais de que ele está querendo falar alguma coisa. E nós, enquanto observadores, enquanto educadores, gestores e familiares, precisamos ficar atentos, né, em relação aos nossos adolescentes, aos nossos filhos e assim sucessivamente. Então, os sinais da depressão, querido, ele está dentro da vida do sujeito, né? Ele mostra esses sinais e cabe a nós estarmos então atentos para tentar assim ajudá-los. Então, quando você observar, né, que o seu filho ou que o seu amigo ou que um familiar, quem quer que seja, ele começa a ter um isolamento dos amigos, um isolamento dos seus familiares, que era algo comum para ele, era algo natural para o mesmo, mas que agora ele não sente mais prazer, mas que agora ele procura se afastar. Ou que às vezes também esse adolescente ele queixa-se que dorme mal ou que só tem vontade de dormir, né? São sinais de que, peraí, fulano antigamente era alguém ativo, era alguém constante, que fazia isso, fazia aquilo e agora está agindo de forma diferente, né? Um outro sinal que nós precisamos observar na vida do adolescente, né, é no seu comportamento, no seu corpo físico. Às vezes esses adolescentes eles começam a se automutilar. Quando eles não começam por essa prática de mutilar, de cortar o pulso, cortar partes do corpo, às vezes está relacionado também ao consumo de álcool e drogas. Um outro sinal que a gente precisa ficar atento, que nós precisamos ficar atento, é em relação à fala desse sujeito. Muitos deles, às vezes, começam a dizer que a vida não tem mais sentido. Começam a falar sobre em relação à morte. Eu não aguento mais essa vida, eu quero tirar a minha vida, vou botar um fim logo nisso, estou cansado, né? São sinais preocupantes, queridos, que eu e você, volto a falar, enquanto educadores, enquanto pais, enquanto amigos, precisamos estar atentos em relação aos nossos jovens, né? Em relação aos nossos filhos, seja ele na escola, seja ele na família ou em qualquer lugar pela qual assim nós venhamos estar. Então, avalie essas questões, observe esses sinais na vida desses adolescentes para que possamos então nos prevenir,
para que algo pior não venha acontecer. Então, a forma de prevenção hoje para evitar que uma depressão ou que um problema mais sério venha acontecer na vida dos nossos filhos, nós precisamos de um sinal muito importante. A prevenção hoje, ela está relacionada ao diálogo entre a família. Sabe? O diálogo entre família, o diálogo entre amigos e familiares é o que previne que algo pior venha acontecer. Uma outra questão, queridos, é observar o comportamento desse adolescente. O quanto ele fica sozinho, os lugares que ele tem andado, como que está ele na escola, como que está ele dentro de casa, né? Em relação à alimentação, será que esse adolescente ele está se alimentando? Será que ele tem estado junto com seus amigos? O que ele anda comendo? O que ele anda fazendo? Um detalhe interessante que nós precisamos observar, a prática da atividade física na vida desse adolescente. Sabe, a atividade física ela é muito importante, porque ela gera em nós ela coloca em nós substâncias que são importantes para o nosso crescimento, né? Além disso, queridos, volto a falar aqui em relação ao uso de drogas e o álcool. Quantos pais às vezes não têm observado esses detalhes na vida do filho, né? Ou não conhecem os tipos de amigos que os seus filhos estão andando, que esses jovens hoje que passam altas horas da noite nas ruas, né? Como que está o comportamento do seu filho? Como que está o comportamento do seu amigo ou de um conhecido seu? Então, para nós prevenirmos, para que algo pior não venha acontecer em relação a uma depressão, até mesmo um suicídio, nós precisamos estarmos atentos a esses sinais, né? A esses meios que eles assim tendem a nos mostrar e que vai nos ajudar a ajudá-los dentro desse contexto aí relacionado à depressão. Então, como que eu posso tratar? Caso essa pessoa já tenha entrado, já tenha mostrado para nós esses sinais, o que eu posso fazer então para ajudá-lo? Como que eu posso tratá-lo? Né? A primeira coisa é levá-lo a um especialista. Eu diria aqui levá-lo a um psicólogo, levá-lo a um psiquiatra, para que possam fazer uma avaliação e ali então eles passarem por um processo de psicoterapia e em conjunto com especialistas, pessoas profissionais capacitados, como um coach na área de inteligência emocional, juntamente com o apoio familiar e juntamente com o apoio dos amigos, é a melhor fórmula que temos para ajudar esses jovens que, de uma forma ou de outra, já estão vivenciando ou já estão vivendo, em relação à depressão, que é uma doença e que nós precisamos curar. Nós precisamos curar, não, eu diria tratar essa doença, porque a depressão ela não tem cura, ela tem tratamento e nós precisamos então ajudar esses jovens a saírem desse contexto. Então, fazer um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psicoterápico, um acompanhamento psiquiátrico, junto com profissionais capacitados para determinada área, nós sim conseguiremos alcançar os nossos objetivos. Porque qual é o objetivo? É fazer com que esse jovem ele tenha uma boa autoestima, ele consiga sentir-se melhor, ele venha ter um controle emocional, para que ele assim consiga então ter qualidade de vida. É o que nós buscamos, é o que nós desejamos para os nossos amigos, para os nossos jovens, para os adolescentes que hoje estão vivendo nesse mundo secularizado, onde estão tendo a tendência, todos nós estamos sujeitos a isso. E para ajudá-los, então, nós precisamos nos prevenir, nós precisamos ajudá-los, ficarmos atentos para que possamos, assim, alcançar e fazer com que os nossos filhos, que os nossos jovens tenham, assim, qualidade de vida.
Ok? Então, querido, eu quero te agradecer por ter passado esse momento aqui comigo, ouvindo um pouco mais desse assunto que é de extrema importância para você, para sua família, para os seus amigos e para todos. Então, um forte abraço para você e o meu desejo é que você coloque isso no seu coração e transmite isso para os seus colegas, né? Fale da importância do que é nós estarmos atentos a esse assunto que é muito importante para a nossa vida. Ok? Um forte abraço e até mais.